Quando uma mãe perdeu seu filho em meio às compras no supermercado, ela começou a entrar em pânico. Ela logo o achou ajoelhado na porta de entrada da loja, mas quando percebeu o que ele estava fazendo, começou a chorar. Naomi levou o filho Henry àquele mercado inúmeras vezes. Ficava a 5 minutos de casa, e eles iam frequentemente para fazer compras maiores ou quando faltava algo na casa. Era muito conveniente ter uma grande loja que tinha muitas variedades tão perto de casa. Assim como a maioria dos visitantes de sua idade, Henry seguia sua mãe, arrastando seus pés e reclamando que tinha que ficar andando pela loja. Com 7 anos, ele achava a ideia de fazer compras incrivelmente chata. Quem iria querer ficar fazendo compras quando podia estar lá fora brincando? Para deixar as coisas mais divertidas, mesmo que sua mãe não parecesse gostar muito, ele se deixava ficar para trás e depois ia correndo o mais rápido que podia até Naomi, apostando uma corrida consigo mesmo. Não há nada de divertido em fazer compras no supermercado quando se é criança. O que há de interessante em olhar seus pais enquanto eles escolhem vegetais sem graças para levar para casa? Nada. Claro, havia corredores de brinquedos coloridos, onde havia uma infinidade de opções, e Henry quase nunca podia levar nenhum para casa. Então ele apenas andava seguindo sua mãe, reclamando e fazendo corpo mole. Enquanto pegava os produtos das prateleiras, Naomi ocasionalmente olhava para trás e pedia ao filho que se apressasse. E ele sempre fazia isso reclamando. Ela sempre lhe dava um aviso para que se comportasse e ela não precisasse dar broncas em público. Henry era um garoto independente, que gostava das coisas feitas de sua maneira, uma característica que herdou de sua mãe. Mesmo assim, o meio do mercado não era um lugar para seu filho se revoltar, e Naomi fez questão de lembrá-lo disso indiretamente. Ela o amava com todo o coração, mas sabia como ele podia dar trabalho quando estava entediado. Mas teve um momento quando Naomi foi olhar para trás para se certificar que seu filho estava ali, que ela percebeu que ele havia sumido. A mulher não tinha se preocupado ainda, pois pensou que ele poderia estar no final do corredor ou em um corredor ao lado. Naomi fez o seu caminho de volta só para descobrir que seu filho não estava por perto mesmo. A preocupação começou a assolar. Onde ele poderia estar? Ela pensou então em se dirigir ao corredor de brinquedos. Provavelmente Henry se distraiu lá e perdeu a noção do tempo. Deixando o carrinho de compras de lado, Naomi correu até o corredor de brinquedos, atenta, procurando seu filho. Mas ele também não estava lá. Seu coração começou a acelerar. Seu filho não era de fazer aquilo. Ele reclamava de ir ao mercado, mas nunca se deixava vagar muito longe dela. Aquilo estava sendo um pesadelo para a mãe. A única outra vez que isso tinha acontecido foi em uma loja de brinquedos. Henry avistou algo que ele queria muito e saiu correndo entre os corredores, se misturando a tantas outras crianças que também estavam ali. Quando Naomi não conseguiu achá-lo, ela entrou em pânico. Todas as crianças pareciam iguais e ela não conseguiria achar seu filho. Foi só quando vários funcionários interviram e a ajudaram que foi possível encontrar Henry. Ele deu um grande susto em sua mãe e ela certamente lhe deu uma bronca por não ter ficado ao seu lado. Mas aquilo ali não era uma loja de brinquedos, era um grande supermercado, onde fora do corredor de brinquedos, Henry não acharia nada interessante para ele. Isso era o que deixava Naomi mais preocupada. Para onde ele havia ido se não estava ali? O que ela poderia fazer? Como o encontraria? Ele era seu único filho e ela o amava profundamente. Se ele desaparecesse, ela não saberia o que fazer. Ela foi então até o início da loja procurar por um funcionário. Talvez eles pudessem fazer um anúncio nos altos-falantes, pedindo que Henry viesse encontrá-la. Talvez eles poderiam olhar nas câmeras de segurança e tentar localizá-lo. Porém, Naomi parou tudo o que estava fazendo assim que chegou ao início da loja. Ao lado da entrada havia um banco de metal. As pessoas normalmente sentavam lá para descansar, antes ou depois das compras. O banco estava vazio, mas em frente dele estava Henry, ajoelhado e usando de apoio para seus braços.
Naomi sentiu sua preocupação aos poucos ir embora, sendo substituída por uma mistura de alívio e braveza. Ela estava feliz em ter encontrado Henry, mas estava brava que ele havia saído de perto dela, sem nem ter avisado. Ela marchou em direção ao banco, pronta para repreender seu filho, mas quando chegou mais perto ficou confusa. Ele estava com as mãos juntas, os olhos fechados com força e murmurando alguma coisa. Ela não entendia o que ele estava dizendo, mas podia ouvir que falava algo. Assim que chegou ao seu lado, ela percebeu, ele estava rezando. Mas por quê? Talvez alguém que tinha visto na loja, ou poderia estar pensando em algo que tinha acontecido na escola naquele dia. Talvez ele realmente queria algo e estava rezando para que sua mãe comprasse na loja. A verdade era que Naomi não sabia o porquê dele estar rezando. Ela apenas parou e ficou observando-o com curiosidade. Ela olhou ao redor buscando respostas do porquê ele estava rezando, mas não havia nada nem ninguém ao redor, exceto por alguns clientes que não pareciam precisar de orações. Tudo parecia normal e bem, como deveria ser. Não havia nada que engatilhar as orações da criança e Naomi duvidou que ele contaria se ela perguntasse. Naquele momento, a mulher olhou para cima e ficou em choque. Na parede acima de Henry havia um quadro, com vários pôsteres contendo retratos de crianças desaparecidas da região. Naomi ficou chocada ao perceber quantas crianças estavam desaparecidas. Ela nunca havia notado aquele quadro ali. Abaixo de cada imagem havia a mensagem afirmando que cada segundo contava quando se tratava de encontrar essas crianças. Todo dia que se passava sem encontrar essas crianças era mais um dia de miséria para elas e para suas famílias. Naomi baixou os seus olhos novamente para Henry e foi quando percebeu que seu filho estava rezando para que as crianças voltassem para casa. Com a realização daquele momento, a braveza de Naomi desapareceu e ela caiu em lágrimas. Ela ficou tão marcada pelo momento que tirou uma foto de seu filho e postou no Facebook, contando sobre o ocorrido. A publicação teve mais de 115 mil compartilhamentos e ainda mais likes de pessoas de todas as religiões. Aquele simples ato tocou o coração das pessoas, mas um comentário chamou a atenção entre os milhares. O comentário vinha da Terra Black e dizia: "Se você acredita em Deus ou não, não importa na verdade. Aqui vemos uma criança no supermercado que fez a única coisa que poderia para ajudar. O mundo seria um lugar melhor se todos seguissem seu exemplo." Puxa, que história linda, não é? De fato, as crianças sentem mais empatia e compreendem o mundo de uma forma diferente de nós adultos. Deixe seu comentário com o que achou da história. Vamos adorar ler. Não esqueça de deixar o like no vídeo e compartilhá-lo com os amigos e família. Eu espero você na próxima história. Um abraço e tchau!